E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerdices. No episódio de hoje vamos falar sobre o início da temporada 2025 da Fórmula 1, com o GP da Austrália vencida por Lando Norris. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, todo mundo que escuta aqui o Boletim do Paddock. Pois é, a Fórmula 1 voltou agora com aquela temporada que tá todo mundo prometendo ter muita emoção e o GP da Austrália veio sim com muita emoção. Exatamente. Bom, depois de uma temporada 2024 com muita emoção, disputa de títulos, 2025 prometia bastante, principalmente com a ida de Lewis Hamilton para a Ferrari, Carlos Sainz para a Williams, a permanência da dupla vitoriosa do título de construtores da McLaren, todas as danças das cadeiras ali na Red Bull, mas o que fez o GP da Austrália ser bem emocionante foi a chuva, e vamos falar disso nesse podcast. Mas antes, aquele recadinho do Paddock, como sempre, lembrando a todos do nosso financiamento coletivo e contínuo apoio-se, continua de pé, ele é muito importante para manter o boletim do Paddock ativo. Pelo financiamento coletivo e contínuo, a gente consegue pagar as despesas do site e também auxiliar aí no crescimento do portal. E para você que faz compras na Amazon ou na Shopee, a gente também tem o link que é possível você utilizar sempre que for fazer a compra, é só clicar nele, você vai ser redirecionado para o site ou para o aplicativo, e ao finalizar a sua compra, a gente recebe uma comissão que também é importante para a manutenção aqui do nosso trabalho. Então, se você não pode se tornar um apoiador, mas faz a utilização dessas plataformas, deixa o nosso link salvo e sempre utilize ele. Bom, este ano o GP, a Fórmula 1, na verdade, começou ali pelo GP da Austrália. Quando os carros desembarcaram, começaram tudo se preparar ali na sexta-feira, né, Débora? Já começou essa previsão de chuva para o domingo e aquela apreensão, né? Toda vez que tem chuva, a gente não sabe se a corrida vai acontecer, se vai ser adiada, se não vai. Já começa todo aquele imbróglio que antecipa um GP com chuva. No início da semana, né, na verdade, os radares já estavam apontando que teria chuva no domingo, então seria uma sexta e um sábado de sol, tempo firme, mas a chuva ia chegar no domingo. Só que a grande questão era que, assim, não tinha muito como a Fórmula 1 tomar uma atitude, porque cada um dos radares, cada uma das previsões apontava uma coisa diferente para o domingo. Ia ter chuva, mas a janela de chuva ali não estava bem estabelecida, né? Então, no sábado, quando a classificação foi encerrada, a FIA começou a verificar a possibilidade de trocar o horário da corrida. Só que tinha duas questões. Se antecipasse, como foi aqui, né, no GP do Brasil, quem estava acompanhando ali viu que a corrida começou mais cedo no domingo, ia ficar ruim por causa da Europa. Ia ser muito mais cedo na Europa. Então, é aquela coisa, tipo, tinha que ser anunciado logo se fosse antecipar a prova. Então, a Fórmula 1 e a FIA decidiram manter o horário da corrida para as 3 horas local, né? O horário ali da largada, e ver o que ia acontecer. Mas também tinha aquela coisa, se fosse adiar esse início, tinha o problema da luminosidade, porque é uma corrida que acontece num parque e o pôr do sol ali ia interferir na luminosidade para o circuito. Não é um circuito que tem as luzes artificiais como é no Bahrein, então ficou todo aquele clima de tensão, né? Quando a gente teve ali a prova da Fórmula 3, já teve safety car, bandeira vermelha, a corrida terminou antes. A prova da Fórmula 2 nem aconteceu, então ficou aquela coisa, tipo, vai ter janela para a prova da Fórmula 1? Felizmente teve, né? Apesar ali daquele início conturbado, eles conseguiram fazer a corrida e evitaram ali um final que poderia ser pior com uma chuva mais intensa. Exatamente. E bem, para o bem ou para o mal, tivemos o GP da Austrália dentro do seu horário. Bom, mas antes de entrar, vamos comentar rapidinho, né, Débora? O fim de semana mesmo, um pouquinho sobre o que a gente viu nos treinos livres, porque assim, o Bahrein a gente comentou até nas lives que não foi algo que a gente podia já deduzir como é que estavam as forças da Fórmula 1 bem distribuídas.
A gente sabia que a McLaren vinha rápida, a Red Bull estaria ali próxima com o Verstappen, a Ferrari ainda era uma incógnita, E a mas própria durante... Mercedes, né? É, a própria Mercedes, né? Até o Totoro falou assim, é bom que quando que eles estão se distraindo, todo mundo está se distraindo com a McLaren, Ferrari e Red Bull, a gente está aqui de boa. Mas nos treinos livres a gente já viu um pouquinho mais a Ferrari mesmo próxima ali delas, mas a McLaren bem adiante. É, a gente tem que lembrar que mesmo os testes de pré-temporada, né, foram feitos há 15 dias atrás e ainda ficou aquela incerteza do que estava acontecendo com o grid. Então era esperado os treinos livres, mas principalmente a classificação do GP da Austrália, para ver um pouco de como estava a situação das equipes. Mas ainda assim, a gente teve ali alguns momentos em que a McLaren ela continuou explorando os setores do circuito individualmente. Então, eles tinham potencial de fazer uma volta muito melhor com o carro e não estavam fazendo. E a gente tem que levar em consideração que esse ano, apesar do recapeamento ali de Melbourne ter acontecido em 2022, que era para o asfalto já ter assim, uma condição muito melhor de aderência para as equipes, esse ano a pista estava um sabão, independente do momento, né, de chuva ou sem chuva, os pilotos, mesmo os mais experientes, estavam cometendo muitos erros. E a Brita sendo levado para a pista, então isso também foi atrapalhando um pouco o desenvolvimento das sessões, né? Porque em algumas situações ali o carro saía, não sujava tanto a pista, mas o suficiente da Brita que estava ali, né, acabava atrapalhando as equipes de fazerem as suas voltas de um jeito melhor. Fora que acho que aquela atenção de tentar usar todo o tempo disponível, sabendo que é uma pista que pode ter bandeira vermelha a qualquer momento, e teve de fato, as equipes estavam querendo ficar com o carro na pista mais tempo. Então a gente já via assim, tipo, um time encontrando o outro e os carros tentando trocar vácuo, vendo como que o equipamento estava funcionando. Então foi uma sessão de treino livre assim gostosa de acompanhar, porque teve muita coisa acontecendo, mas tinham esses detalhes para poder ser observados. Exato. Bom, e aí fomos para a classificação, né, Débora? Onde que a gente teve na classificação, já vamos diretamente para o Q3, mas antes só falando ali que alguns pilotos ficaram no Q1, como o Kimi Antonelli, o Lawson. Lawson, que uma pena, assim, eu tenho aquela coisa, né? O cara é estreante, também já pega o GP da Austrália, não consegue fazer uma classificação boa, já vai pesando um pouquinho ali. Até o Alonso foi questionado, né? Porque o Berman, por exemplo, ele não fez os treinos livres. Ele errou no primeiro treino livre, a equipe não conseguiu resolver o carro para o TL2. Ele foi entrar no TL3 para poder fazer a verificação ali do carro e fazer a coleta de dados para a equipe. Errou de novo, foi parar na brita. Então o Berman foi um dos pilotos que não tinha nenhum treino livre feito e também se prejudicou na classificação, né? E aí perguntaram pro Alonso, como que é começar o ano na Austrália? Ele falou, mesmo pra gente que é muito experiente, é uma pista muito difícil, é uma pista veloz, é uma pista que você tá sempre muito próximo do muro, Um traçado de rua, então, né, e é praticamente. um traçado que é difícil de você conseguir a melhor volta, o melhor resultado nessas condições de pista, porque é uma pista que é muito verde, demora para poder construir emborrachamento, então, se para os pilotos que eram veteranos já estava difícil, imagina para quem estava estreando, né? Então, a gente viu ali o Lawson mesmo, a última volta rápida que poderia ajudar ele a se salvar do Q1 para o Q2, ele não conseguiu fazer aquela volta. Ele errou acho que 3 vezes durante aquela volta. Se ele já tinha prejudicado o resultado, piorou ainda mais, né? O Antonelli, coitado, teve o assoalho quebrado por ter ido um pouco além com o carro na zebra. Então teve todos esses fatores que atrapalharam a classificação de alguns pilotos. É, mas por sorte o Huckenberg ficou no Q1 e nosso querido Gabriel Bortoleto conseguiu ir para o Q2. Mas também foi assim, ele fez uma volta perfeita para o carro da Sauber, mas conseguiu levar o carro para o Q2. E no final do Q3 nós tivemos a dupla da McLaren conquistando a primeira fila, seguida ali por Max Verstappen de perto, que realmente foi uma disputa até emocionante pela pole, já que esses três pilotos brigaram até o final pela pole. Falei duas vezes a pole. 3 agora. É para comemorar a pole do Norris.
essas conquistas pequenas do Norris é essencial para uma clarista. Entendi. Mas, assim, foi uma classificação que teve atenção ali também no Q3, né? Porque acreditava que a McLaren tinha toda a chance de conseguir ter a melhor volta na pista, só que a grande questão é o Lando Norris teve a primeira volta dele deletada, a primeira volta rápida, então a gente tinha colocado ele numa situação complicada. E aí teve aquela última batalha ali que também era aquele momento de tensão, né? Vai ou não vai? E a McLaren conseguiu fechar a primeira fila. Então é bem importante porque confirmou assim que a McLaren tem um carro rápido. Eu acho que esse detalhe da classificação, a melhor parte, foi ver o Tsunoda conseguindo um bom resultado com a Racing Bulls. E aí depois ele até falou que era surpreendente esse resultado, porque tanto a Racing Bulls como a Ferrari já tinham focado no domingo em ir para a pista com um acerto de chuva, então eles não estavam esperando uma volta tão rápido assim, tão rápida, né? Por conta disso. Mas o Tsunoda teve o benefício de ter encontrado o Lando Norris na pista e pegado um pouco de vácuo. Então isso melhorou a volta dele, que era esse carro nessa situação, né, de configuração. Então isso foi um ponto interessante, assim, de você acompanhar o Q3 e ver depois o que as equipes estavam cada uma apostando, né? Se era principalmente na classificação ou na corrida do domingo. Exato, e na corrida do domingo a gente já começou o domingo com a prova da F3 com muita chuva mesmo, e da F2 acabando sendo cancelada, né, Débora? Foi o que a gente falou no começo do programa, né? Não teve muito o que ser feito. A corrida da Fórmula 3 já teve os atrasos ali por conta da chuva. Quando decidiram largar, foi atrás de safety car. Aí a gente tem que levar em consideração que é um grid de pilotos que são muito crus. É um grid muito longo, 30 pilotos correndo na Fórmula 3. Então é mais difícil de você fazer uma corrida sem incidentes, né? E por conta de problemas ali durante a prova, a chuva, enfim, eles decidiram encerrar a prova antes. Pra gente, eu acho que foi bem legal, porque que o Rafa Câmara, que é um brasileiro que tá correndo na Fórmula 3, tava ali na liderança da corrida, então tinha aquela tensão, né? Vai terminar a prova do jeito correto? Vai conseguir aguentar a pressão ali de uma relargada? Como que vai proceder o safety car? Enfim, um brasileiro conquistou aí a vitória, né? É bem importante porque no grid da Fórmula 2 esse ano, por exemplo, a gente não tem nenhum brasileiro representando. Exatamente, até a vitória do Rafa Câmara foi muito importante, mas é bem legal a gente ver o desempenho dele. Ele estava colocando mais de 5 segundos para o segundo colocado durante a chuva, então é bom ficar de olho aí no guri. Mas vamos agora ficar de olho no que aconteceu na corrida, né, Débora? Porque já na volta de apresentação, coitado, o Isaac Adjar infelizmente bateu, abandonou a prova ali precocemente. Foi uma pena, porque assim, até eu brinquei no Twitter, meu ranço é com a equipe, é com o Helmut Marko, não é com o Hadjar. O moleque não tem culpa, o guri não tem culpa, né, de todo esse veneno que existe ali em torno dele. E eu vi muita gente comemorando o abandono dele. Calma, galera, não vamos comemorar um abandono de um guri desse daí não, porque até mesmo a gente comemorou no começo o abandono dele. Nós não, o pessoal comemorou o abandono dele, e no final o Bortoleto acabou abandonando, né? Então, assim, é bem complicado a gente ter essas situações. Mas falando disso, mostrou também como a pista não estava em boas condições, como a Débora já apontou muito bem. É uma pista verde, é uma pista crua que estava com bastante pontos escorregadio, e tivemos a largada até que normal, né, Débora? Teve ali no momento da largada o Lando Norris conseguindo disparar, seguido do Gasly, ó. Gasly tava bem para trás, coitado, do Piastri e do Verstappen disputando posição. Foi uma largada que, quando aconteceu mesmo, a gente teve disputa, né? Mas não durou também muito tempo, porque já teve acidente na primeira volta. Então teve trabalho de pista ali para poder limpar. Acho que a parte mais dura que a gente teve foi o Carlos Sainz abandonando. Então é o que a gente pode dizer, né?
ali aquela situação de início de corrida em que a pista estava molhada ainda, que tinha esses pontos úmidos, tanto os pilotos veteranos como os novatos estavam sofrendo, né? Depois teve o golpe ali do Jack Dohan também abandonando, né? Então foi uma corrida dura, um início bem complicado. Só que a gente também tem que falar uma coisa que acho que é importante desse comecinho ali da corrida, do quanto que o Hamilton e o Charles se envolveram ali e um atrapalhou o outro, né? E o Hamilton acabou perdendo a chance de ter um pouquinho mais de pista livre porque o Charles pulou para frente dele. O Charles pula, né? Coloca ali o álbum de Tsunoda entre os dois, fazendo com que o Hamilton tenha que disputar com carros que eram mais lentos do que ele. Nesse ponto, o Hamilton realmente estava nitidamente mais rápido, mas infelizmente ele ficou limitado aos dois carros à frente dele, né? E fez com não que... tinha como que tivesse, não tinha ultrapassagem, né? Uma pista já difícil de ultrapassar no tempo seco, molhado, é pior ainda. Molhado tava pior, e mesmo com pneu de chuva, se você fosse um pouquinho pro lado da pista, onde estava com uma lâmina maior de água, ficava fácil de você errar, né? Então não tinha muita condição de ultrapassagem. E até ali naquele início de corrida foi interessante porque depois o Lando falou, né? Ele sentiu um momento ali que já dava para você colocar o pneu de pista seca, mas tinha outros pontos da pista que, além de estar úmido ainda, era difícil de você fazer a substituição do pneu porque você corria um risco muito maior de rodar. Então foi uma corrida bem travada também, assim, tipo, se não fosse algumas situações que aconteceram para frente, a gente ia ter basicamente tipo, o pessoal do jeito que largou terminando a corrida. Exatamente. E aí, nisso tudo, a gente, como a Débora falou, tivemos vários abandonos, né? Tivemos Fernando Alonso abandonando, os Hulks tudo abandonaram, né? Vamos por dessa Tirando forma. o Antonelli. Tirando o Antonelli, que depois a gente vai comentar sobre ele. Mas o do Carlos Sainz é interessante a gente pontuar, porque muita gente, pô, o Sainz bateu, como assim, né? Era grande expectativa da Williams. Vale lembrar que foram dois fatores, né, Débora? Primeiro, a zica do piloto vitorioso do ano anterior. Desde 2023 é assim, 22 o Leclerc ganhou e 23 ele abandonou. 23 o o Verstappen ganhou ganhou, e abandonou em 24. E agora o Carlos Sainz, que venceu o ano passado, abandonou nessa. Então, Lando Norris, por favor, se benze. Acho que o que a gente pode falar é que tem uma maldição, né? Na Austrália. Além tem duas, né? Duas. Além do vencedor não terminar a corrida no ano seguinte. Então já fica aí para não apostar no Lando Norris pro ano que vem. Não, no ano que vem é uma carta ferrada, né? Descarta. Porque a outra maldição é com o australiano. É o australiano. O australiano jamais terminará no pódio. Vamos ter episódio do Art Survive, né? A maldição australiana, né? Eles gostam, né, de repetir o título e só mudar o personagem. Exatamente. Bom, e aí Carlos Sainz acaba abandonando, né, Débora? Porque ele teve problemas ali com a mudança da marcha. A Débora consegue explicar um pouquinho melhor. Mas vai lembrar que tanto ele como o Hamilton estão se adaptando a todo um conjunto, a todo um ambiente novo. Eu não vou falar que os novatos estão se adaptando, porque é algo redundante, né? São novatos, eles estão chegando agora na Fórmula 1. O pessoal tá falando muito, né, do Carlos Sainz na Williams, dessa estreia dele, né, com a equipe. E o pessoal também tá falando, nossa, mas o Carlos Sainz é uma pessoa que se adapta muito rápido, que já guiou com outros tipos de motor e conseguiu fazer uma boa entrega, mas a gente tem que levar em consideração que o Carlos nunca guiou de motor Mercedes. Então essa é a primeira vez que ele tá tendo contato com isso. E aí o pessoal falou, mas na pré-temporada ele liderou treino livre, né? Nos treinos livres da Austrália ele foi bem. Como que tem dificuldade para poder fazer uma corrida já que tá mostrando coisas tão boas, né? E, gente, é o que ele já tinha falado. corrida com chuva também, né, gente? Corrida com chuva. É corrida, né? Você já tem disputa de posição com outras pessoas, coisas que você não tem no treino. É diferente de treino. E ele também tá tentando se adaptar a esse motor. Aí ele até deu uma entrevista antes da temporada começar, falando que levaria aproximadamente uns 6 meses para ele descobrir todas as funcionalidades do motor. E aí a gente até teve essa discussão na live, né, na primeira live do ano, de se tinha muita diferença mesmo falar dessas particularidades dos motores, sendo que
as equipes, tipo, têm um projeto ali para poder seguir. Só que, gente, cada um tem uma filosofia para poder interpretar o mesmo regulamento. E se você reparar ali, fazer a troca das onboards dos pilotos para poder acompanhar a corrida, você escuta o barulho do motor e mesmo o barulho de motor, tipo, que tá na Ferrari e tá num carro da Haas é diferente. Mesmo sendo a mesma unidade de potência, é diferente, porque a construção dos carros é diferente. A forma como aquele motor tá agasalhado ali é diferente. E para eles identificarem a funcionalidade do carro, eles vão ter que fazer teste, tipo, aonde frear, aonde vai acelerar. Então foi isso que aconteceu. Numa troca de marcha, o Carlos Sainz foi fazer essa mudança, o carro entregou mais potência do que ele achava que entregaria. E ele rodou, ele perdeu o controle do carro por causa disso. Foi um erro muito besta, mas ele ainda tá tentando pegar as manhas do motor. Então, acabou acontecendo com ele essa situação, né? Não, mas essa situação aconteceu também semelhante com o Lewis Hamilton na classificação. Também. Que ele rodou porque ele entregou potência, o carro patinou e ele rodou. E o Hamilton também, ele ainda tá naquela briga de entender, tanto ele quanto o Carlos, né? Entender os botões do volante. Porque, tudo bem, você tem ali uma lista, você sabe o que funciona. Mas uma coisa é você fazer um treino e outra coisa é você fazer uma corrida. Tanto que eu tive até uma discussão esse final de semana no Twitter, né? Que eu critiquei o Antonelli e aparentemente não se pode criticar o Antonelli. Mas tudo bem, a Mercedes pode ter colocado ele para poder fazer 70 testes ano passado, ficando o dia inteiro na pista para poder adquirir quilometragem. Teste não é a mesma coisa de corrida. Nem teste do treino livre, não é se você não é a mesma comparado coisa. com treino livre. Não é a mesma situação. Você tem outros pilotos na pista, você tem diversidade de pensamentos, pilotos disputando posição, pilotos fazendo volta rápida, piloto recolhendo carro. Tanto que quando eu comparei o Antonelli foi com o Berman, né? Que eu falei, nossa, eu esperava o Antonelli fazer aquilo de ter o problema com o carro do que o Berman. E por que eu falei isso? Porque além do Berman ter feito 6, ou foram acho que 6 ou 8 treinos livres ano passado, agora eu não me lembro de cabeça, mas ele fez vários treinos livres ano passado, ele ainda correu 3 GPs. Então ele fez 3 classificações e 3 GPs. Ao meu ver, era um piloto que deveria estar bem mais preparado para algumas situações. Até porque ele pegou o GP do Brasil no pulo, né? Ali ele não ia participar, mas teve que substituir o Magnussen, que estava passando mal. Foi um final de semana muito complicado, com classificação e corrida no mesmo dia. Então, eu achava que o Berman poderia estar um pouco mais bem preparado do que o Antonelli. Para mim, o Antonelli pode ter feito 300 testes ano passado. Ele fez teste de treino livre, gente, de classificação, para poder melhorar a volta rápida, não para poder lidar com outros carros na pista. Só que tudo bem, o Antonelli foi muito bem esse final de semana, conseguiu chegar num 4º lugar numa excelente corrida de recuperação. O Berman não foi tão bem assim, até pela situação que a Haas está mostrando, né, que realmente vai ser um carro difícil esse ano. Então teve todas essas coisas que você tem que olhar, assim, tipo, é uma diferença do que os dois fizeram de teste e de avaliação. E com certeza, o Antonelli eu acho que ele é um bom piloto, excelente piloto, mas ele tem aquele talento natural, que é um talento natural que veio com o Lewis Hamilton, com o Leclerc, com o Lando Norris, mas tentar trazer esse talento para ele forçado, como é o que você falou, dos treinos particulares, não é a mesma coisa. Ele não é um Verstappen que vai adquirir talento e força através de simulador. Ele é um moleque que realmente, na hora que teve que ser exigido dele, ele soube fazer. E era uma coisa que eu até mesmo falava no Twitter, quando foi a escolha dele. Às vezes ele é um moleque que, em ritmo de corrida, ele vai entregar e vai entregar bem. Entregou. Isso que é o mais legal. E é o que a gente quer. A gente quer 2 pilotos em carro bons disputando posição. Imagina que saco seria se ele fosse um piloto horrível e só o Russell entregando o resultado na Mercedes. O campeonato ia ser uma chatice do começo ao fim. É legal, 2 pilotos entregando, vai ser sensacional. Não, e é um piloto também que fez uma corrida que não foi limpa, né? O Antonelli teve vários erros na corrida, assim, tipo, vários erros mesmo.
Além foi uma daquela corrida. rodada, foi uma corrida complicada, mas além daquela rodada ali com o. Que ele tava em disputa com o Hülkenberg, ele ainda teve alguns errinhos na prova. Teve problema lá que Foi foi uma a punição corrida e depois tiraram, né? Então teve que eu tô muita tentando coisa. lembrar de cabeça. Eu acho que o único dos pilotos que não erraram, que teve assim na transmissão, pode ter sido fora, eu não vi, foi o Russell, o Albon e o Huckenberg. E o Tsunoda. O Hülkenberg também tava brigando bastante. Ele tá com o brigando carro. com o carro, porque o carro da Sauber é uma porcaria. Mas assim, vamos colocar o Russell, o Huckenberg, o Albon e o Tsunoda foram os caras que não erraram. E por incrível que pareça, o Stroll. Ah, mas isso ele andou lento. Esse que foi o problema. Ele andou lento. Mas pontuou. Mas o Russell, o Stroll, na verdade, o Russell também, esses caras que não erraram, foram os caras que seguiram a risca a instrução que se dá para piloto em dia de chuva. Se mantenha na pista. Não. Não inventa moda para tentar ser o piloto mais rápido. Fica na pista. Quem fica na pista em corrida de chuva se dá bem. Todos os outros que tentaram ser um pouco mais rápido, tentar uma ultrapassagem, tentar alguma coisa, acabam se dando mal. Coitados. Mas quem errou mais feio, quem literalmente fez a maior feiura do final de semana, foi a Ferrari. Porque assim, teve um contraponto que eu achei interessante, todo mundo zoando nas redes sociais. Ai, tá lá a McLaren discutindo estratégia com o Lando Norris. Ai, tá a McLaren pensando McLaren Hoods. Ai, não sei o que. Enquanto isso, a Ferrari cagando na estratégia com os dois pilotos. Assim, Pelo menos foi por igual, né? Porque a Mercedes, ela escolhia com quem cagar. Né, A Ferrari, ela não escolhe. Ela trata os dois igualmente. Trata os dois com uma merda. Mas assim, eu vou ser sincero, é bom que o Lewis Hamilton tenha essa situação, que daí ele já sabe como é que vai ser, então ele não vai perder cabelos. Aí que eu fiquei com dó do Hamilton, que ele tava o final de semana inteiro, assim, feliz, né? No sábado, um pouco mais congelado o sorriso, um pouco mais congelado, né? Porque a Ferrari falou, não, hoje vai brilhar na corrida. Classificação não importa para nós. E acho que se tivesse se preocupado um pouco mais com a classificação, talvez não tivesse passado o apavoro que passou. Mas a Ferrari ela fez a típica estratégia de equipe pequena. Foda-se. Descarta a classificação, foca na corrida, foca na classificação e descarta a corrida. Não, e o pior é que esse negócio de focar na corrida foi muito, muito cagado, né? Porque, assim, tem equipe que tá achando que vai chover muito no domingo. Tem outras equipes que achavam que ia ter uma janela ali que ia dar pra poder usar os pneus de pista seca. E a Ferrari falou, não, acho que vai... Talvez não tenha nem corrida. Pode ser que não tenha. Só que, sei lá, parece que eles esquecem, assim, tipo, tem 24 provas no ano, eles simplesmente deletam tudo da cabeça deles. Porque na situação de que poderia chover no domingo, era melhor ter feito uma classificação mais digna. Porque não teve ultrapassagem, gente. Não, assim, com exceção do que aconteceu no final, da gente ver, tipo, um Stroll pontuando, do Hülkenberg pontuando, do Gasly, do Tsunoda não pontuando, que era uma coisa que não se esperava, até o momento que choveu de novo, cara, a corrida estava exatamente do mesmo jeito. Aquela primeira parada que teve por conta do Alonso, todo mundo parou e ficou basicamente a mesma coisa na pista, não teve movimentação. Era uma movimentação falsa, mas não tava tendo ultrapassagem, não tava tendo muita disputa. Então, tipo, sei lá o que a Ferrari fez. Tipo, poderia ter se dedicado um pouquinho mais na classificação. Se talvez tinha a capacidade de estar numa posição melhor, porque eles conseguiram cagar tudo, tanto a classificação quanto a corrida, né? Então, chegou ali naquele momento que choveu de novo, faltando umas 15, 20 voltas pro final. Eles falaram, pois bem, é muito ridículo, porque faz um acerto de chuva e não aproveita para poder usar o acerto de chuva. Porque, não vamos parar agora para poder colocar os pneus intermediários, não. Vai que não chove de verdade. Porra, cara, tava caindo um raio. Tava tudo preto. Tava completamente escuro. E acho que não vai chover tanto assim pra colocar pneu. Eu acho que a Ferrari tá perdendo a oportunidade de levar o Valese em todos os GPs pra saber se vai chover ou não. Não,
Nossa, gente, que tenebroso. Pra quem não sabe, o Valézio é o nosso ponto de decisão se a gente coloca a capa ou não lá no setor A. Então a gente fica olhando o Valézio. O Valézio se envelopou, nós nos envelopamos. Se nos envelopou, permanece daquele jeito. Toma umas gotas de chuva na cabeça e é isso. Ai, gente, foi horrível. Tanto que a Red Bull, a gente achou que ela ia brilhar naquele momento, né, da chuva. Porque, ai, deixou o Verstappen pra fora. Está liderando a corrida. Tomou na cabeça também, porque cadê tipo assim, não ia ter problema de ficar com o pneu de pista seca na chuva. E ainda assim, a Red Bull foi mais inteligente que a maioria das outras equipes. Porque a Red Bull botou o pneu médio no Verstappen ali naquele momento que teve o Alonso, né? Eles foram trocar os pneus intermediários pelo pneu de pista seca. Colocaram um pneu médio no carro do Verstappen. A Red Bull, a Hannah, brilhou ali naquela situação. Porque cara, o mais indicado era colocar o pneu médio, porque apesar de talvez ter chuva ou não no final da corrida, eram poucas voltas até o final da prova. Se chovesse, que era o que estava esperado para o final da corrida, o pneu médio ele leva um pouco mais de tempo para poder perder a temperatura. Você consegue trabalhar com ele numa janela melhor do que o pneu duro que perde temperatura muito rápido e vira uma pedra de gelo. E aí a gente vê, tipo, justamente a diferença dos dois. A McLaren botou pneu duro nos dois pilotos, os dois foram surpreendidos com a chuva. O Norris e o Piastri rodaram, o Piastri pagou muito mais caro, porque ele perdeu ali a chance de fazer a dobradinha com a equipe, enquanto o Verstappen, assim, conseguiu lutar com o médio um certo tempo. Se ele tivesse conseguido levar o carro sem ter tanto problema pros boxes ali, talvez ele até teria uma chance melhor para poder brigar com o Lando, sabe? Mas, enfim, foi muito bom. Só que teve essa reação, né? De demorar um pouco mais para poder trocar o pneu. Tanto a Ferrari quanto o Verstappen. Bom, agora o esquema, Débora, é torcer para piamente, né, nossa querida Ferrari se acerte para os próximos GPs. Eu concordo com o que o Luciano Burti disse lá no Globo Esporte, em que é importante o Lewis Hamilton ter bons resultados para ter motivação, apesar que o Lewis Hamilton não é um piloto que eu sempre vi tendo problemas de motivação. Eu acho que o Lewis Hamilton é um dos poucos pilotos que a gente tem que ter esse receio, mas eu acho assim a questão da confiança da mudança correta. Dele pensar, falar assim, pô, fiz a mudança para a Ferrari de forma correta. Apesar de, como a gente discutiu muitas vezes em live, até com a presença da Rafaela, não tinha como mais o Lewis Hamilton permanecer na Mercedes. Enfim, até mesmo para o campeonato seria interessante aí a Ferrari revidar logo. Bom, quem revidou muito bem foi Piastri, que permanecendo ali na segunda colocação durante a corrida, perdeu a posição para o Verstappen, conseguiu obter de novo a posição numa disputa com o Verstappen em pista, com o erro do Verstappen, que é uma coisa comum, né? Cara, eu acho que é a primeira vez que eu vejo o Verstappen errar em chuva, sabe? Então, assim, foi algo. Tanto que ele tava super confiante com a chuva, né? Ele tava achando que, tipo, com a chuva eles iam realmente brilhar com o carro, né? Então, mas no momento que a chuva apertou ali durante a corrida, que os pilotos da McLaren saíram da pista, foi aquilo que eu conversei com a Débora na hora que a gente assistiu essa corrida lá no Sky Hall, a convite da boate lá, do Boate Bar, não entendi o que é. É bar. É bar, né? Boate as pessoas estariam dançando. Ah, teve gente que dançou de alegria. Bom, lá a gente estava dando esse carral, até agradecer aí o convite deles. E nós voltando para casa, a gente voltou conversando sobre a corrida e foi interessante como o Piastri ele conseguiu, né, revidar aquela perda da posição no começo da corrida. Tava com sangue nos olhos, buscou o Verstappen na pista, viu o Verstappen errando, conseguiu fazer a ultrapassagem e como o Lando Norris e o Piastri foram os primeiros a chegar no ponto que estava chovendo, né? Eles foram exatamente, né? Porque às vezes tem lugar assim que começa a chover, é o 12º que pega a chuva. Não, foram os dois, pegaram o lugar que a pista estava mais molhada. O Verstappen viu os dois errando, então ele já conseguiu ter um controle melhor do carro, não entrar tão rápido ali antes da reta principal. Era um trecho que tava todo mundo já errando sem estar em chuva. Exato. E aí que vem, né? O Lando Norris, cara, excepcional, conseguiu sair da pista e voltar.
né, não atolou o carro na brita, permaneceu ali acelerando para que o carro ficasse quicando na brita e não atolasse. Finalmente o GP Da Rússia da foi Rússia vingado. surtiu algum efeito. E no caso também a gente teve o Piastri, coitado, foi pego de desprevenido, acabou rodando, ficou preso na grama, e aí a sacada de mestre. Bom, se o motor tá atrás e eu tô patinando para empurrar, e se o carro puxar, e se eu engatar a ré? E é difícil engatar ré no carro de Fórmula 1, né? Ele É, não é feito pra não isso. é feito para isso. E assim, cara, ele engatou a ré, conseguiu ali fazer o carro começar a engatar, girar e quicar na grama, que fez com que o carro conseguisse sair do lugar e tirou, levou acho que uns 3 minutos para ele tirar o carro da grama, assim, foi bastante tempo. Que o estagiário da F1 publicou no Instagram, demorou, ele ficou ali brigando com o carro bastante tempo para sair. Ele Tomou quase. volta, Ele tomou volta. Né? e a volta estava sendo de 2 minutos, então ele foi bem prejudicado. Mas conseguiu tirar o carro, foi para os boxes, colocou pneus, voltou em 14º, disputou posição, terminou em nono, com uma linda ultrapassagem em cima do de Lewis Hamilton, que olha, cara, Ele foi pra cima mesmo, né? Acho que era o que a gente tava esperando, né, que acontecesse com o Piastri, porque no ano passado mesmo, ele sofreu em algumas corridas, né? Ele acertava em algumas classificações e errava nas corridas. Então, foi legal, assim, ver o GP da Austrália, você vê que ele acertou nesse quesito, né, de não deixar o carro morrer, de conseguir voltar para a pista e também o fato do Lando ter conseguido controlar ali o carro na chuva, né, para poder entrar nos boxes logo. Então acho que foi bem interessante, assim, tipo, o lado dos dois pilotos, né? E aí é óbvio que a gente teve a discussão do pessoal falando, ai, mas as regras da McLaren, que já começou na primeira corrida do ano. E aí é uma coisa que eu vi o pessoal de fora discutindo, né? Porque nessa semana a gente teve o anúncio da renovação de contrato com o Piastri. Ele tinha contrato até 2026, então o pessoal ficou, ué, mas por que que já renovou esse contrato? E aí, pelo que eu tava vendo, teriam dois grandes motivos, né? O primeiro grande motivo é não deixar o Piastri liberado para negociar um contrato, porque existe interesse de outras equipes nele, e pode ser que em 2025 a gente tenha uma nova reviravolta de assentos, né? Alguns pilotos que estão confirmados em equipes dá uma de Lewis Hamilton e vazar e ir para outro time. Isso pode acontecer em 2025. Então, eles estavam querendo ali não ter esse atrito, né? E a outra grande coisa que está sendo discutida é que provavelmente a McLaren fez um acerto ali com o Piastri com relação à ordem de equipe. Tipo, meio que, vamos vender para o público que a McLaren não é o time que decide por um piloto ou outro, mas em teoria eles estariam dando vai dar preferência esse ano para o Norris. Porque o Norris é o piloto que está há mais tempo na casa, que é o piloto que poderia trazer esse título para a equipe. Então eu acredito que talvez esse contrato realmente aconteceu, esse acordo, né, para que o Piastri acabe aceitando ali as condições. Então a gente teve aquela coisa, tipo, não briguem, vocês dois, vocês estão chegando no pessoal que está mais lento, não briguem. E depois, quando surgiu ali uma oportunidade que eles poderiam brigar, já não tinha mais como, porque foi neutralizado tanto por pneu quanto por um errinho do Piastri. Então, acho que é isso, assim, vamos ver como é que vai ser o restante da temporada, mas eu não... Eu acredito que isso deve se repetir em outras provas. não, eu acredito também, eu acho que até pelas entrevistas do Lando Norris e do Piastri, da McLaren no final de semana, eles pontuaram muito isso, que tudo que eles erraram, tiveram dificuldades do ano passado, eles acertaram para esse ano, no entanto que a estratégia da McLaren foi boa, a hora da parada foi boa, eles souberam fazer todo o trabalho de equipe correto, desde a classificação a tudo mais. Teria sido muito legal o Piastri chegar no pódio, assim, seria, nossa, uma consagração para ele e para a própria McLaren, mas, assim, ele errou na pista, ele errou.
mas o Piastri conseguiu voltar e conquistar 2 pontos que fizeram com que a McLaren ficasse na liderança do Mundial de Construtores, atrás da Mercedes tem também os mesmos 27 pontos pelo terceiro e quarto lugar. Porém, estão empatados, é bom estar na liderança? A Mercedes eu não vejo ser tão consistente nas próximas corridas. Eu vejo muito mais chances da McLaren fazer P1 e P2, um P2 e P3, tendo ali disputas com as duas Ferraris, Mercedes com as duas Ferraris e com a Red Bull do Verstappen, e possivelmente às vezes aparecendo ali um Russell, um Antonelli para dar uma atrapalhada no salseiro da McLaren. A McLaren, como eu falei, saiu líder do campeonato de pilotos, líder do campeonato de construtores. Agora na China vai ser bem interessante. É onde que realmente a gente vai ver onde que as equipes estão dentro do campeonato. Quem vai estar mais lento, quem vai estar mais rápido. Acho que vai ser tudo um pouco mais agora na China, e depois no Japão pode ser que a gente tenha um pouquinho mais de dinamismo, né, Débora? Principalmente no Japão acho que é mais importante pelo consumo de pneu. O consumo de pneu vai mostrar, né? A Red Bull já tá sofrendo muito com o consumo de pneu. Na Austrália ela já teve vários na oitava volta já tinha destruído os pneus. Ele já tava reclamando do pneu intermediário, né? Se na condição daquela pista ali que ainda dava para poder usar o intermediário, ele já tava buscando água pro pneu, imagina pros pneus de pista seca, né? Então, é 2 corridas bem interessantes. A China, porque tem uma reta importante ali, que a gente vai entender um pouco mais de quais carros que estão ficando agarrados nessa reta, né? Seria possível até visualizar isso ali se os testes tivessem acontecido em Barcelona. Seria mais interessante, mas vamos ver aí como é que vai ser o GP da China. E o GP do Japão é muito importante para o consumo de pneu, é um circuito em formato de 8, então ele desgasta os pneus dos dois lados, mas tem algumas equipes que têm mais dificuldade. Vai ser um ano que, assim, eu acredito que pode ser que tenha provas aí que são mais drásticas para o pneu, que tenha estouros de pneu, porque apesar da atualização da Pirelli, de ter reforçado o pneu, ter feito várias coisas, os carros já estão muito mais evoluídos e a tendência é que eles continuem evoluindo até o final. Evoluindo até o final do ano. Então vai ter galera aí sofrendo com pneu sim, com desgaste. Tentaram resolver o problema de graining, mas provavelmente vão ter problema de graining em algumas provas esse ano. Então, é interessante observar os pneus, recordar o que aconteceu em 2024, né, e ver o que vai acontecer em 2025. É por isso que eu peço para vocês, passem lá no BP, vai ter sempre texto dos pneus, da corrida, para vocês entenderem mais ou menos o que está por vir no final de semana. Exatamente. Bom, e para finalizar, a gente pode falar um pouquinho só do Verstappen, que é assim, ele é um cara que não pode ser descartado pro resto do campeonato. Mundial de Construtores, eu acho que a Red Bull já perdeu a esperança para esse ano. Porque, né? Desculpa o Lawson, vocês cagaram no pau. Tinha o Tsunoda, que o Tsunoda, final de semana inteirinho dirigindo com uma mão só, que na outra ele tava mostrando o dedo do meio para todo mundo da Red Bull e da Racing Bulls. O moleque conseguiu ir pro Q3, o moleque conseguiu permanecer no top 10 maior parte da corrida. Mas erro da equipe de estratégia, jogou ele lá para trás. É muito engraçado como o erro de estratégia da equipe consegue ferrar o Tsunoda, né? É muito interessante. Que, diga-se de passagem, é um carro ruim pra caramba, né? Os carros da Racing Bulls, vão dizer a verdade, né? Dá até pra entender por que o Hadjar quis sair mais cedo da corrida. Seja com estratégia, com configuração para chuva ou para pista seca, não vai ser um carro muito fácil para eles, né? Mas é muito curioso errarem com a estratégia do Tsunoda no final de semana em que o Lawson já tinha abandonado e o Hadjar já tinham abandonado. Mas assim, não é tão curioso se você acompanhou a temporada passada e viu em que em alguns momentos a equipe fazia questão, assim, né? Não dá pra poder supostamente fazia questão, não quero tomar um processo, mas supostamente fazia algumas escolhas aí para o Tsunoda para poder tentar mascarar os resultados ruins do Ricardo, né? Então é isso. Boa sorte para eles. Continuem assim. É bom que terminaram o final de semana zerado, né? Pra poder aprender. E a Red Bull, que o Max Verstappen, assim, desculpa, apesar do erro que ele teve ali, que custou
Vou pôr que custou a vitória, né? Porque foi aquele erro e depois ele, se tivesse talvez ali permanecido em segundo lugar, tivesse conseguido chegar mais perto do Lando Norris no final da corrida. Mas o Que final da corrida foi bem as, apertado as dos quatro últimas dois. voltas, né, foram bem disputadas entre o Lando Norris e o Verstappen. Eu acho que foi bem legal. É que é realmente, por sorte do Lando, a Albert Park e principalmente a pista ali, o traçado por causa da chuva, não permitia a ultrapassagem. Mas é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo. Não tem muito que se falar do GP, é lógico. Tem muita coisa que vai ficar de fora, que a gente vai falar na live. Tem os textos da Débora também abordando tudo sobre o final de semana. Tem a cena que acho que foi a cena mais legal do final de semana, que foi o Hadjar retornando ali para a village do paddock, encontrando com o pai do Lewis Hamilton, o pai do Lewis Hamilton consolando o guri. É um piloto que é fã do Hamilton. Né? Então foi... Hadjar, ele faz questão de mostrar que ele é fã do Hamilton. E eu cravei. O que o Anthony Hamilton fez é um contraponto que o Helmut Marko iria fazer com o moleque, né? Tanto que a fala do Marco depois foi desastrosa, né? Tem isso, tem a estreia do Bortoleto que a gente não comentou também, mas não tem muito o que se falar. Acho que o Bortoleto fez Faz o que dava. Não, ele fez o ABC, o básico. Foi uma excelente corrida, foi um excelente final de semana, mas infelizmente houve ali o erro por parte dele, ele mesmo falou que errou, então não há muita surpresa sobre isso. E tudo isso a gente vai falar um pouco mais na live e com certeza nas próximas coisas a gente vai ter muito mais bate-papo e assunto para tratar com vocês. Eu sou o Rubi GP Neto, agradeço a todo mundo que esteve aqui, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigada por escutarem o programa.